Você já parou para pensar no que existia antes do tempo? Antes do primeiro som, da primeira luz, da primeira batida do coração humano? Existe uma pergunta que ecoa no íntimo da alma. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Essa inquietação não é nova. Ela atravessa séculos, culturas e pensamentos. É o grito silencioso de uma mente que tenta alcançar o inalcançável. Mas e se a resposta não estiver na lógica humana? E se o ponto de partida da existência não tiver começo? Deus não é uma ideia inventada para preencher lacunas. Ele é a origem de tudo. Antes que houvesse tempo, ele já era. Não emergiu de lugar nenhum, pois não há lugar fora dele. Ele é o fundamento invisível de tudo o que vemos. Tentar entendê-lo com a razão é como tentar engarrafar o oceano. Impossível, mas é nesse mistério que reside a grandeza do Quem é o Eterno, o Incriado, o Eu Sou. Quando tentamos entender a origem de Deus, estamos presos a uma lógica que depende do tempo. Pensamos em inícios, causas, criações, mas Deus está fora do tempo. Ele não surgiu, não foi moldado, não nasceu de algo maior. Ele é. Antes que houvesse espaço, matéria ou luz, a sua presença já preenchia tudo. A mente humana não suporta essa ideia com facilidade, porque vivemos presos a começos e fins. Mas Deus é anterior ao princípio, é o próprio fundamento do ser. Ele é a existência que não depende de nada. O Salmo 90 diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isso nos leva à adoração, não por entender tudo, mas por reconhecer que Ele é maior do que tudo. E justamente por isso, confiável, o Criador não nasceu, não muda, não depende. Ele simplesmente existe. Curta, comente e compartilhe com alguém que também busca entender o eterno. Vamos espalhar essa verdade. Imagine um momento em que o tempo ainda não existia. Nenhum segundo havia passado, nenhum átomo se movia, nenhuma estrela brilhava. Nesse silêncio absoluto, Deus já era. Ele não esperou o tempo começar. Foi Ele quem criou o tempo. Em 2 Timóteo 1:9, lemos que Deus nos deu graça antes dos tempos eternos. Isso revela que há uma realidade onde o tempo não manda menos. E nessa realidade, Deus reina absoluto. Quando dizemos que Deus é eterno, não falamos apenas de uma existência que nunca termina, mas de uma presença que nunca começou. O tempo, que a nós parece um senhor inevitável, é apenas mais uma de suas criações. Ele o formou para reger os ciclos da criação, mas Ele mesmo está acima de tudo isso. E é nessa eternidade que se encontra a nossa segurança. Um Deus que não é afetado pelo que passa, mas que sustenta tudo o que permanece. Muitos acham que Deus é apenas muito antigo, mas Ele é muito mais. Ele é atemporal. Isaías 57:15 diz que Ele habita na eternidade. Isso significa que Ele não apenas observa o tempo, Ele o transcende. Nosso ontem, hoje e amanhã estão diante dele como um único e eterno agora. Elvie forma plena. O que para nós é surpresa, para Ele é conhecimento absoluto. Essa verdade muda a forma como oramos, confiamos e vivemos. Não servimos a um Deus que reage aos acontecimentos. Servimos a um Deus que já está no fim, enquanto caminhamos no meio. Se ideias vie tudo, então podemos descansar, mesmo quando não entendemos. Curta este vídeo, se essa palavra te tocou. Comente amém. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus já está no amanhã. Enquanto tudo o que conhecemos precisa de algo para existir, Deus existe por si mesmo. Ele não depende de energia, espaço ou matéria. Ele não precisa ser mantido, alimentado ou reforçado. Ele
é a própria base do ser. Isso se chama autoexistência, menos uma realidade exclusiva de Deus. Em Êxodo 3 a 14, ele se revelou a Moisés com uma frase poderosa: Eu sou o que sou. Essa afirmação não é filosófica, é a essência da existência. Nada o criou, nada o limita. Ele não muda com o tempo, não evolui, não se transforma. Enquanto nós somos moldados pelas estações da vida, ele é o mesmo ontem, hoje e confiar nesse Deus é colocar os pés sobre um chão que nunca afunda. É saber que tudo ao redor pode ruir, mas ele permanece. E é dele que vem toda a vida, verdade e propósito. Quando Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou, ele revelou mais do que um nome, revelou sua essência. Essa expressão indica permanência, plenitude, constância. Jesus retoma essa identidade. Em João 8:58, ao dizer: Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso não é uma coincidência menos. É uma revelação de que Jesus compartilha da mesma eternidade e autoexistência do Pai. Ele não é parte da criação. É o Criador que se fez carne. Essa verdade nos fortalece. O Deus que é eterno também se tornou próximo, acessível, visível. Se essa revelação fortaleceu sua fé, curta, compartilhe e marque alguém nos comentários. Vamos espalhar o nome do Eu Sou a todos. Princípio. Antes de tudo, já havia o Verbo. João 1:1 diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus menos a palavra viva, a expressão perfeita do Pai. Ele não surgiu com a criação. Ele já era. Tudo foi feito por meio dele. Ele é eterno. Isso significa que quando Deus criou o mundo, Jesus estava lá. Quando as estrelas nasceram, ele as chamava pelo nome. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Ele não veio depois. Ele sempre foi. Essa é uma das verdades mais poderosas da fé cristã. O Deus eterno entrou no tempo por amor a nós. Ele andou conosco, sofreu por nós e hoje vive para sempre. O Verbo eterno revelou o coração do Pai e nos mostrou o caminho de volta para casa. Nele vemos a eternidade se curvar em forma de graça. Quando o Verbo se fez carne, a eternidade invadiu o tempo. O eterno pisou em solo humano. Jesus não é apenas um personagem histórico. Ele é o Deus que sempre existiu. João 1:14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que a luz que criou o universo agora brilhava em forma humana. E por meio dele, o Deus eterno se tornou próximo, íntimo, acessível. Ele caminhou entre nós, falou conosco, curou nossas dores. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente: Eu creio, curta e compartilhe. Vamos anunciar juntos que o Deus eterno se fez homem por amor a nós. A eternidade de Deus não é uma ideia abstrata menos, é a base da nossa segurança. Crer no Deus eterno é confiar que Ele já conhece o fim desde o começo. É saber que Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder. Quando tudo à nossa volta muda, Ele permanece o mesmo. Quando o futuro é incerto, El já está lá. Nossa fé não é um salto no escuro, mas uma entrega ao Deus que vê tudo. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A fé liga o que é limitado ao que é eterno. Ela nos leva a confiar, mesmo sem compreender totalmente, o Deus que nunca começou e nunca terminará, é digno de confiança absoluta. E quando confiamos, encontramos descanso não em nós, mas nele. Diante da grandeza de um Deus que nunca teve começo, a única resposta verdadeira é a entrega. Ele é eterno, imutável, perfeito, e mesmo assim escolheu se revelar a nós.
Não precisamos entender tudo para confiar, basta reconhecer. Ele é o mesmo Deus que criou o tempo e sustenta o universo hoje. Te chama pelo nome. Ele deseja relacionamento, não religião. Quer caminhar contigo, não te observar de longe. Hoje, Ele te convida a dizer: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Essa decisão muda tudo, porque o Deus eterno se torna o seu refúgio, o seu Pai, o seu Senhor. Se essa palavra tocou sua alma, não guarde só para você. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação que pode transformar vidas. Você pode ser um instrumento para que outras vidas encontrem o eterno hoje.